Agora nós vamos para a nossa parte 2 do livro de matemática, trabalhando grandezas e medidas. Nós vamos trabalhar medidas de massa. O que será medidas de massa? O que são isso? Nós sabemos, tá, que todas as coisas nós podemos medir de alguma forma a sua quantidade de massa que tem naquele objeto, naquele produto. Como assim, professora? Olha só, eu tenho aqui vários elementos, né, que possuem uma determinada massa. E para eu saber aí como que eu vou medir esta massa, eu utilizo um instrumento que é a balança. Então, todos os produtos, pessoas, animais, todas as coisas, elas possuem o que? Uma massa. Então, é igual para todo mundo, tá? A pessoa, ela possui uma massa, o anel também possui uma massa, o comprimido também possui uma massa, o biscoito possui uma massa, a melancia possui uma massa, tá? Mas toda massa tem o quê? Tem o seu peso. Então, se a menina aqui, ela vai pesar uma quantidade X, que vai ser o peso dela. O anel, se eu pesar, também vai ser uma quantidade X. O comprimido também vai ser uma quantidade X. O biscoito também vai ser uma quantidade X. E a melancia também uma quantidade X de peso. E aqui no livro traz pra gente o seguinte, na página 127, do livro de matemática. Medidas de massa. Massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo, tá? Então, todo corpo tem uma massa, seja o corpo de uma pessoa, seja um corpo de um objeto, de um produto, tem uma quantidade ali de massa. O resultado da medida da massa é de um corpo é seu peso. Então, o resultado daquela massa vai ser o quê? Vai ser o seu peso. A massa de um corpo não varia, mas o peso sim. Por quê? Porque tudo quanto é coisa tem uma massa, não tem uma massa? Mas o peso é variado, cada um tem o seu peso. Então, o peso de uma pessoa, por exemplo, é 6 vezes maior no planeta Terra do que na Lua. Por que, professora, aqui na Terra o peso é 6 vezes maior e lá na Lua ele é menor? É devido à força gravitacional de um corpo. E isso faz com que o nosso peso diminua lá na Lua. É possível encontrar muitos produtos vendidos por peso. Então, aqui nós temos a latinha de leite ninho, o leite em pó, ela é 400 gramas. Um frango congelado aqui, ele é vendido por quilo. E o abacaxi também é vendido por quilo. Para vender esses produtos por quilo, eu utilizo um instrumento que é a balança. Então, através da balança, eu vou pesar, né, os produtos. Lembrando que para cada produto eu tenho um determinado tipo de balança. Então, eu tenho balança que serve para pesar pessoas, não é a mesma balança que eu vou pesar
um outro produto, como a carne, né? Então, a balança de uma pessoa, né, que pesa lá na farmácia, vai lá pesar o seu peso, não é a mesma balança, né, que você vai lá no açougue pesar a sua carne, tá? E assim, nós temos variedades de balanças, por quê? Porque as balanças, elas também foram se modernizando através do tempo, tá? Então, antigamente a gente utilizava determinados tipos de balança na feira, tá? Nos supermercados, que com o tempo foi se modernizando e hoje nós temos o quê? Uma grande variedade de balanças aí modernas, onde nós encontramos aí nos açougues, nas feiras, nos supermercados. E a balança, né, vai pesar também alguns alimentos que nós compramos aí no nosso dia a dia. Então, tem alimentos, né, que já vem lá no seu pacotinho escrito a quantidade do seu peso, tá? Que não é necessário utilizar naquele momento a balança para pesar. No caso aqui, nós temos o pacote de arroz. Ele já vem lá no pacotinho escrito a quantidade de massa que tem naquele pacote, que é o arroz, tá? Então, esse pacote aqui, ó, 5 quilos. Como que eu sei que é 5 quilos, professora? Bom, nós temos aí, né, algumas informações para a gente saber quanto que é o quilo ou quilograma, quanto que é a grama, quanto que é uma tonelada, tá? Vamos fazer a leitura aqui. Os diversos tipos de balança são os instrumentos utilizados para medir o peso. A principal unidade de medida dessa grandeza é o grama, tá? Então, nós chamamos de o grama, né, a quantidade ali de peso que tem determinado produto. Professora, eu posso falar a grama? Não. Por quê? Porque a grama se refere à grama, o capim que é plantado lá no chão, tá? Nós estamos falando o grama, por quê? Porque é um símbolo da medida, de peso. Mas a unidade mais usual é o quilograma ou quilo, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de gramas que tem 1 quilograma. Então, 1 quilograma ou quilo, ele pesa 1000 gramas. E a metade, que é meio quilograma, tem 500 gramas, tá? Então, 1 quilograma, 1000 gramas, equivale a 1000 gramas. E meio quilograma, a metade, 500 gramas. Só que nós falamos, vou ali no açougue comprar 1 quilo de carne, tá? Vou ali na frutaria comprar 1 quilo de maçã. Nós temos esse hábito de falar a palavra quilo e não quilograma. Está errado? Não, não está errado, tá? Para medir corpos maiores, podemos utilizar a tonelada. Uma tonelada tem 1000 quilos, tá? Então, maior que 1000 quilos, eu vou utilizar o termo tonelada. 1 tonelada, 2 toneladas e assim vai. Então, para ficar mais fácil da gente falar, utilizou-se esse termo aí, 5 quilogramas ou 5 quilos, que se refere à quantidade de gramas. Então, eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, 5 quilogramas equivale a quanto? Equivale a 5.000 gramas. Aí, para eu não falar assim, vou ali no supermercado comprar 5.000 gramas de arroz, eu falo que vou ao supermercado comprar 5 quilos de arroz, que fica mais fácil de eu pronunciar, né? E assim, eu tenho outros alimentos também que tem lá no pacotinho a quantidade do seu peso, como o feijão. Aqui está informando que esse feijão pesa 1 quilo. 1 quilo
ele equivale a quantas gramas? 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Mas eu vou falar, eu vou no supermercado comprar 1.000 gramas de feijão? Não, eu vou utilizar o termo 1 quilo de feijão, tá? A carne nós também compramos por quilo. As frutas também, né? Então, geralmente, as frutas a gente pesa na hora, tá? As frutas, principalmente as frutas que são compradas na feira, tá? Então, geralmente, a gente pesa ali as frutas, no supermercado também. Algumas no supermercado vêm embaladas já com o peso. Os produtos que são pesados e que são menores que 1 quilograma ou 1 quilo, tá? Que se refere a 1.000 gramas, são menores que 1.000, eu chamo de grama. Igual aqui, ó, 300 gramas que tem esse alimento. A margarina tem 500 gramas, tá? Então, menores que 1.000, eu vou utilizar o termo que é o símbolo G de gramas. E eu também tenho aqui o miligrama, que é o símbolo MG, onde nós medimos o peso dos remédios. Então, o miligrama, ele é menor que a grama, tá? Então, nós sabemos que 1 grama tem 1.000 miligramas. E esse miligrama aqui é menor do que a grama. Ah, não, né? O grama. Então, sempre nos remédios, tá? Você vai ver lá MG, que é o símbolo do miligrama, que equivale a 1 grama. Pesos maiores que 1.000 quilos, eu falo de tonelada, como o avião, o elefante, e temos vários outros elementos aí que pesam tonelada, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, tá bom? Então, são maiores que 1.000 quilogramas ou 1.000 quilos. Eu me refiro ao termo tonelada. Como eu tenho aqui o avião e o elefante, que eu não utilizo quilo, eu utilizo tonelada. Bom, então vocês viram que medidas de massa, eu utilizo a balança para pesar ali os produtos, os objetos, os elementos, seja o que for, eu tenho que pesar em uma balança. E eu posso pesar na balança, tá? Utilizando ali a quantidade de peso que vai ter naquele produto, pode ser por quilo, como a pessoa, tá? Então, pessoas pesam na balança e tem ali o seu peso, né? Seja de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 60, 80 quilos, tá? Então, vai depender ali da quantidade de massa que tem a pessoa, né? Nós também vimos aqui que menor que o quilo, nós temos a grama, o grama, tá? E nós também temos menor aí o miligrama, tá bom? São os símbolos que nós utilizamos aí nas medidas de massa. Então, sempre vocês vão encontrar esses símbolos aí nos pacotinhos que temos, que são vendidos aí nos supermercados, nos produtos alimentícios, tá? E também, né, nas feiras, nos açougues, a gente vê muito produto aí que é vendido por quilo. Página 128, nós temos aí uma atividade, tá? Que nós não respondemos ainda. Então, vocês irão responder essa atividade. Todos os alunos irão respondê-la em casa, tá? Página 128. Vamos para a página 129, que foi a que nós trabalhamos já, tá? Então, página 129,
vamos fazer a correção dela. Ricardo pesa 40 quilos. Quando Ricardo e Alex sobem juntos numa balança, ela indica 76 quilos. Quanto Alex pesa? Então, nós vamos pegar aqui o peso dos dois juntos, né? Porque aqui está informando que Ricardo e Alex sobem juntos numa balança e ela indica 76 quilos. Vamos colocar aqui 76, tá? 76 menos o peso de Ricardo, que é 40 quilos, tá? Então, 76 menos 40, quanto que deu de vocês? Aqui nós vamos fazer a continha, uma embaixo da outra, tá? Sentença uma na frente da outra, cálculo um embaixo da outra. Então, 76 menos 40. 76 menos 40 vai dar 6 menos 0. 6 menos 0 é 0. Isto. 6 menos 0 é 6. Hoje a professora tá trocando tudo. 6 menos 0, 6. Só vai dar 0 na multiplicação, tá? E 7 menos 4, 3. Então, você tem 7, vai tirar 4, vai ficar 3, tá? Então, vai dar aqui 36, certinho? Então, quanto Alex pesa? Alex pesa 36 quilos. Vamos colocar aqui a resposta. Alex pesa 36 quilos ou 36 quilogramas, né? Que a gente fala também, certinho? 1 quilo de carne custa R$7. Responda, quem dera, né? Se o quilo de carne custasse R$7, ó, a carne tá lá na altura, né? O preço da carne. Quanto custa meio quilo de carne? Se um quilo custa R$7, meio quilo custa quanto? A metade de R$7. E aí? Quanto que é a metade de R$7? Descobriram? Ó, quem falou que a metade de R$7 é R$3,50 acertou. Professora, como que a senhora sabe que é R$3,50? É só você fazer a continha aqui, ó. R$3,50 mais R$3,50. Quanto que dá R$3,50 mais R$3,50? 0 mais 0, 0. Depois, 5 mais 5, 10. A gente coloca a vírgula aqui, debaixo de vírgula. Pera aí que eu vou chegar para cá. Subiu 1 lá em cima. Vamos subir 1 aqui em cima. 3 mais 3, 6. 6 mais 1 que eu subi deu 7. Ok? Então, eu descobri que a metade de R$7 é R$3,50. Beleza aí? Bom, quanto custa 1,5 kg de carne? Eu sei que 1 quilo custa R$7. Então, 1 quilo custa R$7. E a metade, o meio quilo, custa R$3,50. Então, eu vou somar R$7 mais R$3,50. Deu quanto? Quem colocou aí, ó, 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. E 7 mais 3, 10, né? 10,50. 10,50. Quanto custam 2 quilos de carne? Essa é fácil, né? Muito, muito fácil.
2 quilos, 1 quilo é 7, 2 quilos é quanto? Eu vou somar o quê? O 7 duas vezes, 7 mais 7 vai dar 14 reais. Então, vamos colocar aqui 14 reais, beleza? Mamãe pesa 60 quilos e papai pesa o dobro do peso de mamãe. Quanto papai pesa? Então, mamãe pesa 60 e o papai o dobro. Qual que é o número do dobro? O número do dobro é 2. Então, eu vou multiplicar por 2. 60 vezes 2 é quanto? Vamos fazer aqui a continha. 60 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. E 2 vezes 6, quanto que é 6 mais 6? 12. Então, deu 120, tá? 120. Quanto papai pesa? 120 quilos, né? Papai tá acima do peso. Papai, vamos colocar aqui. Papai pesa 120 quilos, né? O símbolo aí do quilo é o KG. Bom, próxima página, então, 129. Página 129, nós temos aqui número 4. Encontre uma balança e registre a sua massa e a de mais 3 amigos, indicando o peso. Então, aqui você vai colocar o seu peso, tá? Professor, eu não sei meu peso. Então, quando você tiver a oportunidade aí de ir na farmácia para poder pesar, você pesa e coloca aí o seu peso. Peso do amigo 1, peso do amigo 2 e peso do amigo 3. Então, aqui vocês podem colocar o peso de 3 amigos. Pode colocar também peso de alguém da família. Ah, professor, posso colocar o peso da minha mãe, do meu pai? Pode também, tá? Resposta pessoal. Número 5. Observa as dicas e descubra a massa, quer dizer, o peso e a altura dos meninos. Carlos pesa 25 quilos e mede 1 metro e 23 centímetros. Então, aqui nós temos o peso de Carlos e nós temos a sua altura. Luiz pesa 5 quilos a menos que Beto e mede 7 centímetros a mais que Carlos. E Beto aqui pesa 3 quilos a mais que Carlos e mede 15 centímetros a menos que Luiz. Bom, então aqui no de Beto, né, vamos colocar aqui a dica que ele deu. Beto pesa 3 quilos a mais que Carlos. Quanto que Carlos pesa? 25 quilos. Então, se ele pesa 3 quilos a mais, eu vou somar os 25 quilos mais 3 quilos a mais. Então, 25 mais 3 vai dar 28 quilos ou 28 quilogramas. Certinho? Aqui para eu saber a altura de Beto. Olha a dica que ele me deu. E mede 15 centímetros a menos que Luiz. Bom, nós temos que fazer aqui a do Luiz primeiro, para depois a gente fazer o de Beto, tá? Então, vamos fazer o do Luiz aqui. Do Luiz pesa 5 quilos a menos que Beto. Então, eu vou colocar o 28 aqui. 28 menos quanto? Ele já me deu aqui a dica, né? Luiz pesa 5 quilos a menos que Beto. Então, 28 menos 5. Peraí, isso. Menos 5, que vai dar quanto? 28 menos 5 dá 23 quilos, tá? Bom, agora eu vou fazer aqui primeiro o do Luiz, que eu preciso fazer do Luiz primeiro, a da altura dele, para depois fazer o de Beto, tá?
e mede 7 centímetros a mais que Carlos. Então, eu vou pegar aqui, quanto que Carlos mede? Carlos mede 1 metro e 23 centímetros, né? A gente fala assim, 1 metro e 23 centímetros é a mais que Carlos. Então, mais, qual é a altura de Carlos? 1 metro e 23 centímetros. Já coloquei aqui, né? Aí eu vou somar mais 7. Por quê? Porque aqui, ó, e mede 7 centímetros a mais. Então, vou colocar aqui mais 7. Isso, mais 7. Igual, então, 1 metro e 23 mais 7 dá 1 metro e 30. 123 mais 7 vai dar 130. E na pronúncia eu vou pronunciar 1 metro e 30 centímetros, tá? Aqui. Bom, então eu já sei quanto que é a altura de Luiz. Agora, para eu saber a altura de Beto, vamos ver a dica que ele deu aqui. Beto pesa 3 quilos a mais que Carlos e mede 15 centímetros a menos que Luiz. Então, vamos colocar aqui 1 metro e 30 centímetros do Luiz menos 15 centímetros, isso, menos 15 centímetros, que vai dar quanto? Vai dar 115, né? 130 menos 15 dá 115, 1 metro e 15 centímetros, certinho? Então, a gente deixou isso aqui por último, por quê? Porque primeiro eu precisava resolver aqui a altura do Luiz, e através da altura do Luiz, que foi que ele me deu a dica aqui, para eu descobrir qual é a altura de Beto. Bom, vamos lá então. 6. Para atravessar o rio, apenas 2 viajantes podem atravessá-lo simultaneamente e o peso máximo que o barco suporta é 140 kg. O peso do viajante de camisa azul é 50 kg, da verde 70 kg e da vermelha 100 kg. Como é possível levar os viajantes fazendo a menor quantidade necessária de travessia? Então, nós vamos ter que fazer aí, né, 2 ou 3 travessias com os viajantes. Por quê? Porque o barco, ele suporta só 140 quilos. Então, vai ficar desta forma. No primeiro, não é no primeiro não, é na primeira, né? Porque vai fazer a travessia, tá no feminino. Então, na primeira travessia, vão os viajantes com 50 quilos e 70 quilos, porque dá para levar os dois, tá? 70 quilos. Por quê? Porque 7 mais 5 é quanto? 12, né? Então, 50 mais 70, 120 quilos. Então, vamos levar os dois aqui, na primeira travessia. E volta apenas um dele. Por quê? Porque um tem que voltar para buscar o outro que ficou, tá? E volta apenas um deles, que desembarca novamente no lado do que ficou. Isso. Então, fez a primeira travessia. Na segunda travessia, nessa primeira, um ficou lá do outro lado, tá? Um já está lá. Na segunda travessia, o viajante de 100 quilos ou 100 quilogramas vai e desembarca. Só que ele vai o quê? Sozinho, tá? Por quê? Porque ele pesa 100 quilos.
vai e desembarca. Olha só, vai e desembarca. E o viajante que tinha ficado lá, ele que vai voltar com o barco, tá? O viajante que tinha ficado lá volta para buscar o que ficou. Por isso que vai ter a terceira travessia. Na terceira travessia, os dois primeiros, que é o de 50 quilos e de 70 quilos, voltam. Os dois primeiros voltam e desembarcam no outro lado do rio. Isto. Bom, então, tem que ser feito 3 travessias aqui, tá? 3 travessias. Então, na primeira travessia, vão os viajantes com 50 quilos e 70 quilos. Por quê? Porque 50 e 70 quilos, né, o barco suporta. Qual que é o peso do barco? Até 140 quilos, por isso que foi os dois. Só que um viajante tem que voltar para buscar o outro que ficou lá, que foi o de 100 quilos, tá? Então, um volta com o barco, tá? E aí troca. Esse que volta vai ficar lá. E o da segunda travessia, que é o de 100 quilos, vai sozinho com o barco. Quando o de 100 quilos chega lá, ele desembarca e o viajante que tinha ficado lá volta para buscar o que ficou. Então, o viajante ele volta sozinho. E aí, na terceira travessia, os dois primeiros, que foi os que foram, né, voltam e desembarcam do outro lado do rio. Foi inteligente esse daí, viu? Bom, terminamos aqui a nossa correção no livro de matemática, tá? Sobre a quantidade aí de gramas, tá? Quilos. Foi a medida de massa que nós trabalhamos aí para sabermos o peso, né, que tem variados produtos. Bom, a atividade que vocês irão responder é essa daqui, que nós não respondemos ainda, tá? Que está na página 126. Página 126, vocês irão responder de acordo com o texto que está na página 126, não, né? 128. Página 128, vocês irão responder de acordo com o texto que está na página 127. Então, faça a leitura aqui do texto para responder, certinho? Terminamos, então, matemática. Agora, vamos para o livro de história. Livro de história.